Ao vivo? Então tá bom. Senhor, muito obrigada. Vamos lá, pessoal. Questões, então, hoje, tá? Nós entramos hoje na parte especial do código. Vamos fazer questões. Parte especial do Código Penal. O material disponível para a aula de hoje é a lista de questões. É a lista de questões. Nessa lista de questões, eu selecionei 70 questões do que mais é cobrado e do que o aluno mais confunde, tá? Que são os crimes contra a administração pública, corrupção passiva, corrupção ativa, prevaricação, excesso de exação, concussão e assim sucessivamente. Geralmente são os crimes mais difíceis de estudar que os alunos mais negligenciam. Então, eles preferem estudar o homicídio, que consegue matar, ou a lesão corporal, ou o infanticídio, e vão deixando os mais difíceis, ou que tem a nomenclatura mais difícil, para depois. E justamente são esses que caem em prova. Então, eu fiz uma seleção, respondi pessoalmente, terminei as últimas 3 agora, respondi pessoalmente, fiz anotações aqui no meu material para conversar com vocês sobre todos. Tá? E assim, as questões são legais. Eu só não sei se o de vocês está igual ao meu. Porque, agora que eu estava respondendo, eu verifiquei que na 40, ela repete a 40, repete na 41 e repete na 42. A de vocês repete? A minha 40 é igual à minha 41, que é igual à minha 42, por algum motivo. A 32 também? Então, a sua está diferente da minha. Deixa eu ver. 2 vezes 32? Eu só vi na minha. Acontece o seguinte, na hora o de vocês está formatadinho, bonitinho? Tá, né? Acontece isso na hora de fazer essa formatação bonitinha aí. Para colocar no padrão LAC, nessa formatação pode ser, porque não sou eu que faço essa formatação, então como a pessoa que faz a formatação não conhece o material, às vezes acontece mesmo. Porque quem faz o material é que devia fazer essa formatação, tá? Como a pessoa que faz o material não faz a formatação, porque ela não sabe, acontece isso. Não, o meu está tudo certo, tirando essa 40. Bora lá. Primeiro, todas essas questões são de provas, tá? Todas as questões são recentes e várias são do ano de 2022 já. Vamos lá. Número 1, por força das alterações introduzidas em 23 de janeiro de 2020, pela Lei 13.964 de 2019, é exigida representação para a propositura de ação penal sobre crime de estelionato que não tenha sido praticado contra a administração pública direta ou indireta, criança, adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Até aqui, certo? Até aí o ponto certo? Então, tá bom. Contudo, dada a natureza da norma em questão, tal exigência aplica-se somente aos crimes de estelionato praticados a partir da data de entrada em vigor das citadas alterações. Certo ou errado? Errado por quê? E onde? Para quem falou que está errado. Vamos lá. 171 é um crime de estelionato, que é um crime batido pra caramba, tá? Esse crime de estelionato não costumava cair muito em prova, porque ele é muito batido. É igual o furto, é um crime muito batido. Porém, a gente teve uma grande alteração acerca do crime de estelionato. Justamente por isso eu aposto aí, talvez, uma questão do estelionato, tá? Justamente por essa alteração. Vamos lá. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Beleza? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio. E aí, pessoal, aqui era um crime de ação penal pública incondicionada. Independente de qualquer situação, esse aqui era uma ação penal pública incondicionada. Com essa alteração que nós tivemos aí no ano de 2020, a regra do estelionato passou a ser ação penal pública condicionada. Condicionada. Salvo se for contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, certo? Aí sim, se for contra essas pessoas, vai ser ação penal pública incondicionada. Então, incondicionada agora é exceção. E é exatamente isso que a questão afirma para nós aí até o ponto, não é? Desde que não seja contra a administração pública direta, indireta, criança, adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Sim, até aí está certo. Aí a questão nos diz, contudo, dada a natureza da norma em questão, tal exigência aplica-se somente aos crimes de estelionato praticados a partir da entrada em vigor das citadas alterações. Muito cuidado. Geralmente, uma norma penal realmente ela começa a vigorar da entrada em vigor da norma em diante, tá? Só que, para o crime de estelionato, não é bem assim. É até o recebimento da denúncia. Então, para crimes, indivíduos que ainda não tinha sido ofertada e recebida a denúncia, no 1, eu ainda posso aplicar. Logo, a número 1 está errada. E o erro está do ponto em diante. Tá? Até o ponto, ela está perfeita. O erro está no contudo, dada a natureza da norma em questão, tal exigência aplica-se somente aos crimes de estelionato praticados a partir da entrada em vigor das citadas alterações. Não, não é somente a eles. Se aplica também àqueles processos que não houveram ainda o recebimento da denúncia. Beleza? A estes processos eu também aplico. E essa é a maior alteração do 171. E aí, deixo aí o 171 para que vocês leiam integralmente, tá? Todos os artigos que nós vamos tratar aqui hoje, se vocês não tiverem o Vadimeco ou não tiver com o celular aí, vocês dêem uma lida em todos os artigos em casa depois. São os artigos mais importantes para questões de prova. É os que mais caem. Tranquilo? 1, errada. 2, em se tratando da prática de furto no período noturno, a aplicação desta causa especial de aumento de pena é incompatível com a forma qualificada do delito. Errada. Pessoal, quando a gente tem um furto no período noturno como causa especial de aumento de pena e nós temos uma qualificadora, nós temos distinção. O que acontece? Não é incompatível, porque eu posso ter uma anulando a outra, ok? Eu não tenho essa incompatibilidade, beleza? Eu posso aplicar a causa especial de aumento e ela não é incompatível com a qualificadora. Por quê? Lembra que a gente falou que existe 3 fases e aí a gente adota o critério trifásico na aplicação da pena? Se é multa, é bifásico, se é qualquer outro crime, o sistema é trifásico. Então, na primeira fase, eu analiso uma coisa chamada de circunstância judicial. E depois, agravantes e as atenuantes. E depois eu analiso causa de aumento ou de diminuição. Perceba que, entre elas, eu tenho fases distintas. Logo, a número 2 está falando para mim que um furto no período noturno é uma causa especial de aumento de pena. Beleza. E aí eu tenho uma qualificadora. Pessoal, elas são feitas em situações e momentos distintos. Por isso, não é incompatível. E aí o gabarito é errado, beleza? Não tem essa incompatibilidade. Dúvidas aí em relação a furto? Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Artigo 155 do Código Penal é o artigo do furto. 155 do Código Penal.
3. De acordo com a doutrina e a jurisprudência dominantes, o chamado homicídio privilegiado qualificado, caracterizado pela coexistência de circunstâncias privilegiadoras de natureza subjetiva com qualificadoras de natureza objetiva, não é considerado crime hediondo. E aí eu preciso que vocês casem com a matéria de especial de crimes hediondos. Vocês já viram? Ainda não? Sério? Não acredito. Então tá bom, vamos lá. Pessoal, todo homicídio qualificado é hediondo, beleza? Todo e qualquer homicídio qualificado, ele vai ser hediondo. Falou na questão que o homicídio é qualificado, ele é hediondo, salvo se ele for um homicídio qualificado com algum privilégio. O homicídio híbrido, privilegiado e qualificado, ele não é hediondo. Beleza? Falou que tem um privilégio aí, você afasta a hediondez. Por exemplo, eu tenho uma filha e eu vejo que ela foi estuprada. Não consigo fazer nada em relação ao estuprador. Passou-se uns dias, eu contrato alguém, porque eu não consigo, pelas minhas próprias mãos, para matar o estuprador. Ou seja, ele é qualificado pela paga, certo? Ou pela promessa de recompensa. Porém, e o relevante valor moral? Não é um privilégio? Então, ele é privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. Ele é privilegiado pelo relevante valor moral e ele é qualificado pela paga, porque eu estou contratando alguém, ou pela promessa de recompensa. Logo, ele é privilegiado e qualificado. Só que esse homicídio, falou que tem a palavra privilégio, afasta a hediondez. Beleza? Gabarito, então? Certo, não é considerado crime hediondo. Não é considerado crime hediondo. 4, e aí você pode anotar o 121 na frente, se quiser, para dar uma olhada nas qualificadoras. As qualificadoras do homicídio são fáceis, tá? Tem bastante, mas tem fogo, veneno, explosivo, mediante paga, por motivo torpe, por motivo fútil, por feminicídio. Tudo qualifica. Tudo que não é simples vai qualificar o homicídio. 4. Considere que Antônio tenha matado Cláudio, seu desafeto, ao lhe ter desferido várias facadas nas costas, e que, após a morte da vítima, Antônio tenha ainda arrancado-lhe o órgão genital com uma faca de serra. Nessa situação hipotética, Antônio cometeu um homicídio duplamente qualificado por meio cruel e emboscada, conforme previsão do Código Penal. Isso está certo ou está errado? Para começo de conversa, não existe homicídio duplamente qualificado. Eu realmente posso ter várias qualificadoras no homicídio. Isso não faz com que ele seja duplamente qualificado ou triplamente qualificado, tá? Não existe isso. Fala, mas professora, eu vi na TV. Viu? Eu também. Não existe homicídio duplamente ou triplamente qualificado. Quando nós temos mais de uma qualificadora incidindo sobre o crime, eu vou aplicar apenas uma das qualificadoras. As outras vão servir para majorar a pena. Como qualificadora, eu escolho só uma. As outras vão servir para majorar a pena. Por isso que não tem, tecnicamente, um homicídio duplamente qualificado. Ele só tem uma qualificadora. O resto eu vou usar para aumentar a pena. Mas não é bem aí que eu queria chegar ainda na questão. É só para você matar a questão. A questão diz, considere que Antônio tenha matado Cláudio, seu desafeto, ao ter desferido várias facadas nas costas. Beleza? Então, quando ele desferiu várias facadas nas costas, ele matou, certo? Pronto. Consumou homicídio? Sim, perfeito. Aí diz lá, e após a morte da vítima, ele ainda arrancou o órgão genital com uma faca de serra. O que ele fez aqui agora? Nada. Mero exaurimento. Nada. Por isso que eu não tenho dupla qualificadora. Nem é pelo motivo aqui, em tese, de não existir o homicídio duplamente ou triplamente qualificado. É porque o que ele fez depois é exaurimento do crime.
Acabou meu iter criminis. O que ele fez depois de arrancar o órgão genital vai ter relevância no momento da dosimetria da pena, mas isso não vai qualificar o homicídio que já consumou. Beleza? Ele matou com facada nas costas. Deu várias facadas. Você não entendeu? De um meio cruel? Um meio cruel, por exemplo, eu falo para você que eu vou te matar envenenada. Eu falo, toma essa água que eu vou te matar envenenada com essa água. É cruel. Daí é meio cruel também, né? Mas ele arrancou depois. Nem tem crueldade aqui. Depois de... Vai saber o que ele fez, né? Não, mentira, tô brincando. Então, gabarito da 4, errada. 5, tendo em vista os crimes contra a administração pública, e eu trouxe muito crime contra a administração pública, assinale a alternativa correta. A, o funcionário público que, ao longo de um ano, todos os dias, subtrai pó de café adquirido com verba pública para o consumo dos funcionários, na repartição, em tese, pratica o crime de peculato. Peculato é o que mesmo? É o funcionário público que subtrai para si, né, ele se apropria de algo que está em sua posse ou que está na posse da administração pública, para si ou para outrem. O peculato nada mais é do que o furto do funcionário público. E aí? Mas ele subtraiu pó de café. Pó de café não é insignificante, não? Perfeito. Não existe princípio da insignificância quando eu falo de administração pública. É isso mesmo. Não existe. Então, vamos deixar no stand-by que ela ficou legal, né? Não interessa qual é o bem, não interessa se ele é insignificante ou não. Perfeito. B, o funcionário público que, em razão da sua função, exige de particular proprietário de restaurante em que almoçou algumas vezes na semana nada pagar pela alimentação, em tese pratica o crime de corrupção passiva. Concussão, perfeito. O verbo exigir é igual ao crime de concussão. Falou em exigir, eu estou falando em concussão. E concussão é a mesma coisa para você lembrar. Lembra que eu falei para você que peculato é igual o furto? Só que peculato eu subtraio e sou da administração pública, funcionário público. O furto não. Então, eu vou falar o seguinte. O peculato está para o furto, assim como a concussão está para a extorsão. O peculato está para o furto, assim como a concussão está para a extorsão. A concussão nada mais é do que a extorsão realizada pelo funcionário público. O peculato nada mais é do que o furto realizado pelo funcionário público. E eu tenho essa elementar. Só chama peculato e só chama concussão porque eu tenho aqui o funcionário público. Se não chamaria furto, se não chamaria extorsão. Falou que é exigir, automaticamente exigir funcionário público, automaticamente o crime de concussão. E concussão, pessoal, cai demais. Concussão despenca. Beleza? Então, não é a B. C, o funcionário que deixa de levar a conhecimento das autoridades competentes conduta ilícita de subordinado a que teve ciência em troca de recebimento de dinheiro, em tese, pratica o crime de condescendência criminosa. E condescendência criminosa é justamente isso aqui. Condescendência criminosa é eu, superior hierárquico, que sei que o meu subordinado fez alguma coisa, ou eu, colega, e por indulgência, por dó, deixo de remeter a quem tem competência para poder puni-lo. Condescendência criminosa é isso mesmo. Eu tenho dó e deixo de punir ou deixo de avisar quem tem capacidade de puni-lo. Beleza? Só que o erro da questão está aqui, ó, em troca de recebimento de dinheiro. Eu não preciso ter nada em troca. Até porque, quando eu falo desse crime, eu tenho a palavra indulgência. É uma dosinha que eu tenho dele. Então, não precisa ser em troca de recebimento de dinheiro, tá? Não tem esse requisito de ter algo em troca. A condescendência criminosa, eu deixo de puni-lo, ou eu deixo de avisar quem vai puni-lo, deixo de dedurá-lo, porque eu estou com dó dele. Isso é condescendência criminosa, isso cai bastante em prova. Esse é um crime que cai demais. Então, essa questão está errada. D, o empresário que deixa de anotar o vínculo empregatício na CTPS, em tese, pratica o crime de sonegação de contribuição previdenciária.
Também não. Esse crime não está no rol de crimes do seu edital, mas essa questão era legal. Então, mas o crime não é esse, tá? E a pessoa que perante a autoridade policial comunica a ocorrência de crime que sabe não ter se verificado, em tese pratica o crime de denunciação caluniosa. Eu adorei essa questão. Certo ou errado? Errado por quê? Falsa comunicação de crime? E o que é denunciação caluniosa? Uma pessoa específica na denunciação caluniosa? É quase isso. Sabe o que acontece? Se você quiser abrir o 339, você vai achar esse crime. Na verdade, a denunciação caluniosa é eu imputar a alguém que eu sei que não cometeu aquele crime. Eu imputo a uma pessoa específica um crime que eu sei que ela não cometeu. Aqui eu não estou imputando alguém. Aqui eu estou dizendo à polícia que aconteceu um crime que, na verdade, não aconteceu. Eu não estou imputando esse crime a uma pessoa. Beleza? A denunciação caluniosa, eu dou margem para abertura de inquérito policial, de ação de improbidade administrativa, eu dou margem para abertura de PAD, sabendo que aquele indivíduo é inocente. Eu denuncio ele, faço com que se instaure um processo ou um procedimento administrativo, de inquérito policial, de PIC, de qualquer outro, sabendo que ele é inocente. Isso é denunciação caluniosa. 339 do Código Penal. Esse é o crime de denunciação, por isso que eu adorei essa questão. Ela é uma questão que, se você estiver cansado e você souber bastante o conteúdo, você ainda tem chance de errar uma questão desse tipo aqui. A pessoa que, perante a autoridade policial, comunica a ocorrência de crime que sabe não ter se verificado, não. Ela precisa falar que uma pessoa específica e determinada cometeu um crime que ela sabe que não cometeu. Isso é denunciação caluniosa, beleza? E não só um fato meramente. Então, o gabarito é A. O funcionário público, que ao longo de um ano, todos os dias subtrai pó de café adquirido com verba pública para consumo dos funcionários na repartição, em tese pratica o crime de peculato. Claro, o pó de café não interessa se é insignificante ou não, porque não se aplica o princípio da insignificância para crimes contra a administração pública. Beleza? Não se aplica. O gabarito é A, porque não se aplica princípio da insignificância para crimes cometidos contra a administração pública. Não se aplica o princípio da insignificância para crimes cometidos contra a administração pública. Gabarito da 5 é letra A. Beleza? 6. Admite a forma culposa o crime de... E aí a gente vai falar do chupão, né? Lembra dos crimes que não admitem a tentativa? Eu tenho também crimes que não admitem forma culposa. Quais são eles? Quando que eu posso ter um crime culposo? Quando o tipo falar para mim. O tipo tem que me falar se admite ou não modalidade culposa. Beleza? Então, vamos lá. Admite a modalidade culposa o crime de uso de documento público falso. Dá para eu usar um documento público falsamente de forma culposa? Ai, fui negligente, imprudente, imperito e usei? Não, né? Fraude em certames de interesse público. Dá para eu fazer uma fraude no concurso público culposamente? Não. Condescendência criminosa. Culposamente, eu não comuniquei a quem deveria para punir o meu coleguinha. Dá para eu fazer isso culposamente? Não. Peculato. Existe peculato culposo? Sim, por expressa previsão legal, existe peculato culposo. E supressão de documento público também não admite culpa, tá? Gabarito, letra D, peculato. Tem expresso peculato culposo. 7. A conduta de um auditor fiscal de exigir um tributo que deveria saber indevido configura peculato? Não, porque peculato é como se fosse um furto. Se eu falo exigir, eu estou falando de que crime? Qual é o crime que eu estou falando quando eu falo em exigir? Concussão. Tem concussão aí nas alternativas? Não. E sabe o que acontece? No mesmo artigo da concussão, tem uma vírgula e está escrito assim, ó.
E quando o auditor fiscal exige uma vantagem indevida, etc, etc. Só que o nome disso é excesso de exação. Ele está dentro do tipo da concussão. Por isso que ele leva o mesmo verbo exigir. Eles estão juntos. E esse nome de excesso de exação, você vai ter ele lá no tipo, mas junto com a concussão. Então, o exigir está na concussão e também no excesso, meu Deus, de exação. Esse excesso é só auditor fiscal, tá? Auditor fiscal. É um crime específico do funcionário que recebe tributo. Seja ele federal, municipal ou estadual, tá? Porque a prevaricação, ela é um tipo diferente. Esse excesso de exação, ele é expresso. Se você abrir o tipo, ele vai dar expressamente um crime específico. A prevaricação, qualquer agente público pode fazer. O excesso de exação, que é a cobrança do imposto, só o auditor fiscal, ou só o funcionário que tem a atribuição de recolher o imposto. A prevaricação, qualquer funcionário público pode. A gente fala que é comum entre os funcionários públicos, inclusive, a prevaricação. Envolve um sentimento próprio. Beleza? E justamente por isso que ele não colocou mais nenhum nomezinho, ele colocou só excesso de exação. E faz tempo que excesso de exação não cai em provas assim no nosso estado. Aqui no Mato Grosso faz muito tempo. Bora lá. Acerca do crime de condescendência criminosa, assinale a alternativa correta. Para quem quiser ler, condescendência criminosa e o excesso de exação, que estão no mesmo tipo penal, estão no artigo 320 do Código Penal. Por exemplo, eu preciso pagar um tributo. E aí ele vai lá para ele me cobrar esse tributo. Se ele exigir qualquer vantagem para voltar outro dia, para pagar menos, para lançar menos ou para qualquer outra coisa em relação ao tributo, o crime é esse. Só que ele tem que exigir. Ele tem que exigir. O verbo solicitar já não dá. O verbo é exigir. É como se ele estivesse me extorquindo. Beleza? Acerca do crime de condescendência criminosa, assinale a alternativa correta, 320 do Código Penal. Condescendência criminosa é crime continuado? Condescendência criminosa é eu deixar de informar o superior ou deixar de corrigir o meu subordinado porque eu estou com dó dele. Isso é crime continuado? Ou é crime instantâneo? Crime continuado é aquele que continua no tempo. E o instantâneo, basta a conduta, já aconteceu. É instantâneo? Então, tá bom. Eu tenho, então, não é a A, então, se é um crime instantâneo, né? Então, não é a A. B, então, ele é instantâneo. Monossubjetivo, unissubsistente e transeunte? O que é um crime transeunte? Eu tenho crimes transeuntes. São crimes que não deixam vestígios. E eu tenho crimes não transeuntes. Que são crimes que deixam vestígios. Então, este crime de condescendência criminosa, ele deixa ou não deixa vestígios? Dá para fazer perícia para eu saber se alguém agiu aí com indulgência? Não, então ele é um crime transeunte, sem vestígios. Beleza. Todas as opções são de crimes transeuntes? Não, então já não é a E, né? Então, eu fiquei B, C e D. Eu tenho 3 opções. Não é a A e não é a E. Não é a A porque vocês estão me falando que não é crime continuado. Estamos na questão 8.
Não é A porque não é crime continuado. Não é a E porque a E fala que ele é não transeunte, ou seja, que é um crime que deixa vestígios. E a condescendência criminosa não deixa vestígios. Vamos lá. Então, eu coloquei B, crime instantâneo, monossubjetivo, unissubsistente e transeunte. Essa? Exatamente essa. Ele é monossubjetivo, unissubsistente e transeunte. Exatamente essa. Qual é a diferença de um crime unissubjetivo, plurissubjetivo e monossubjetivo? O que é um crime monossubjetivo? Plurissubjetivo. E monossubjetivo? Basta uma pessoa só para praticar, eu não preciso de concurso para a prática dele. Beleza? Basta uma pessoa praticando. Condescendência criminosa é assim. Unissubsistente. O que é um crime unissubsistente mesmo? E transeunte? Então, pronto. Gabarito dá 8? B. 9. Com relação ao crime de prevaricação, assinale a alternativa correta. A. Somente o funcionário público pode ser sujeito ativo do crime de prevaricação. Certo? Falso? Por que é falso? Posso ter concorrente. Beleza. B. O sujeito passivo do crime é a sociedade. E aí tem sujeito ativo e passivo no seu edital, tá? Por isso que eu falei que a gente ia estudar isso dentro das questões. Isso é muito difícil. É crime contra quem? Administração pública, perfeito. Não é a B, porque o sujeito passivo não é a sociedade. O sujeito passivo é a administração pública. Ele é um crime funcional praticado por funcionário público contra a administração pública. Beleza? É um crime funcional praticado por funcionário público contra a administração pública. E prevaricação vai envolver um sentimento pessoal. C. A moralidade administrativa é o bem juridicamente protegido no tipo penal que prevê o delito de prevaricação. E é? A moralidade administrativa? Vou deixar no stand-by. D. A culpa é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, é? Não, é o dolo, né? É o dolo. E E. A ação penal é de iniciativa privada? Não. E é de que iniciativa? Ela é pública, incondicionada à representação. Então, tá bom. O gabarito é A, tá? O gabarito é letra A. Pode xingar e bater que o gabarito é letra A, não tem jeito. É A. O gabarito é A. Porque está falando aqui, ó, somente o funcionário público pode ser o sujeito ativo do delito de prevaricação. Essa questão aqui, se você colocar ela no concurso, sei lá, ela vai ter 97 comentários absurdos de todo mundo se batendo. Eu concordo. Porque não pode ser, não é somente o funcionário público, porque eu, se sei que a pessoa é funcionário público, posso também, em tese, me valer aí do crime de prevaricação. Só que o sentimento pessoal envolvido é o sentimento pessoal do funcionário público. O sentimento pessoal da prevaricação não se estende para terceiros exclusivamente no crime de prevaricação. Beleza? Não, porque se você abrir o prevaricação, envolve sentimento pessoal. Prevaricação tem a ver com o meu sentimento pessoal de servidora pública. E esse sentimento só eu tenho. Você pode concorrer comigo como servidora pública para qualquer outro crime, menos o de prevaricação, porque esse sentimento você nunca vai ter. O mesmo sentimento que eu não dá. Nesse sentido da prevaricação, não. Eu prevarico por conta própria sozinha. Não tem. Na prevaricação, não. Agora, pode ser peculato? Pode. Pode ser qualquer outro crime, mas na prevaricação, não. Gabarito letra A. Somente o funcionário público pode ser sujeito ativo do delito de prevaricação. E depois você pode colocar no concurso essa questão. Faz um adendo e coloca lá para olhar todos os comentários, e professor, e vídeo, e qualquer outra coisa. Cada um se bate de uma forma, mas o gabarito é A. E o gabarito dessa prova especificamente, se vocês quiserem olhar depois, está disponível no concurso também, com a justificativa da questão. É A. Beleza? Dúvidas até aí? Vamos lá, 10. No que se refere ao crime de corrupção passiva, assinale a correta. A.
o crime de corrupção passiva se consuma somente quando o agente efetivamente solicita para si ou para outrem, direto ou indiretamente, vantagem indevida. E aí a gente já fica com a pulga atrás da orelha no somente, né? E é somente quando ele efetivamente solicita? Ou recebe, né? Quando ele solicita ou recebe vantagem indevida. Perfeito. B, a culpa é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê corrupção passiva. É culpa? É dolo. C, o crime não pode ser praticado via omissão imprópria. Errado. Você é funcionário público e eu vou lá e pego um dinheiro e coloco lá no seu bolso, por acaso, e você finge que não está vendo e eu também não. Errado. D, somente o funcionário público pode ser sujeito ativo do delito de corrupção passiva. Essa questão segue a mesma lógica da outra, tá? E E, o crime não admite causa de aumento de pena. Óbvio que admite causa de aumento de pena. E o gabarito é letra D, artigo 317 do Código Penal. Gabarito letra D. Cuidado com esse tipo de questão envolvendo sujeito ativo e passivo em crimes contra a administração pública, tá? Cuidado. Aqui a justificativa é a seguinte: somente ele pode ser o sujeito ativo. Sim, somente ele. O outro vai ser o concorrente. Mas o sujeito ativo principal, somente o funcionário público. 317. 317 do Código Penal. Exatamente, ela não falou. Por isso que dá muito debate. Por isso que dá debate. E não foi anulada. É uma questão que não foi anulada. Coloca essas questões depois lá para você dar uma olhada nela. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nesse tipo de questão. É uma banca bem parecida com a nossa. Já ouviu falar na Quadrix? Ela é muito parecida com a nossa. Mas tem bastante mistureba de questões boas. Se você jogar lá de qualquer jeito, sai questão de tudo que é jeito, né? De tudo que é nível, mas eu dei uma selecionada bem boa. Passei bastante tempo selecionando questões boas. Dúvidas? Bora lá. Corrupção passiva é solicitar ou receber, tá? É o funcionário público que solicita ou recebe vantagem indevida. Está no 317 do Código Penal. Corrupção passiva é solicitar ou receber vantagem indevida. 11. Quanto ao crime de concussão, assinale a alternativa correta. A. É um crime próprio no que diz respeito ao sujeito passivo. O que é concussão mesmo? Exigir. Vantagem indevida, né? Perfeito. É um crime próprio no que diz respeito ao sujeito passivo? Sim ou não? No sujeito ativo, o sujeito ativo tem que ser funcionário público, né? Tem que ser. E o passivo? Administração pública? Vou deixar ela no stand-by, então vamos ver se tem alguma outra legal. B. É um crime que somente pode ser cometido contra a administração pública. Aí ficou bem parecido com a A, né? Ficou estranho. Vamos deixar a B no stand-by também. C. É um crime que pode ser unissubsistente ou plurissubsistente. Aí não, né? A gente já sabe que esse crime aí é unissubsistente, pluri não. D. É um crime necessariamente omissivo? Não, se eu estou exigindo, ele não é omissivo. Beleza? E ele é culposo? Eu estou exigindo culposamente? Não, ele é eminentemente doloso. Isso é crime doloso. Então, não é a C, não é a D, não é a E. E o nosso debate fica, de novo, a respeito de sujeito ativo e passivo. Então, é um crime próprio no que diz respeito ao sujeito passivo? Você colocaria essa? Tem. Só que essa questão aqui, a 11, ela é bem legal para debate, para você conhecer, tá? O que acontece? Essa questão ela foi anulada. Justamente porque a gente tem um debate o seguinte: ele é um crime próprio no que diz respeito ao sujeito passivo.
Não necessariamente, que seria um gabarito, mas não necessariamente, porque o sujeito passivo imediato é a administração pública. Só que de quem o funcionário público exigiu, também é sujeito passivo. Ele é um sujeito passivo classificado como mediato. Não necessariamente o crime contra a administração pública tem só a administração pública como sujeito, tá? Eu tenho o sujeito à administração pública, imediatamente, e imediatamente a outra pessoa. Ela também é sujeito passivo do crime. Beleza? Ele teve até uma alteração de gabarito e depois ele partiu para uma anulação. Diretamente à administração pública, mas eu tenho outros sujeitos passivos indiretos. Porque o Estado, independente do crime ser ou não contra a administração pública, sempre será o sujeito passivo do crime, mediato ou imediato. Então, mas não necessariamente. E essa aqui anulou por um acaso do destino, tá? Porque não anula. Você tem que aceitar o que a banca decide. A gente vai ver uma questão mais para frente que tem duas questões corretas e não foi anulada. A banca decidiu escolher uma, partir para um lado e ela não anulou. Eu vou comentar sobre ela mais para frente. 12, né? No que concerne ao crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, assinale a alternativa correta. Artigo 314 do Código Penal. Anota o 314 para você olhar, tá? Então, um crime de extravio, crime de sonegação ou crime de inutilização de livro ou documento. É crime contra quem? Contra a fé, contra a paz, contra a administração da justiça, aí não é? Contra as finanças públicas, porque a gente tem a contabilidade pública no direito, ou contra a administração pública. Abre o 314 do Código Penal, para quem está com o Código Penal, e vê qual é o título. – 314 do Código Penal. O crime é de extraviar, sonegar ou inutilizar um livro ou documento. E ele está em que capítulo? Dos crimes contra a administração pública, perfeito. Dos crimes contra a administração pública, gabarito letra E. Dos crimes contra a administração pública. E eu vou falar para vocês, o capítulo que trata dos crimes contra a administração pública é um dos maiores capítulos que a gente tem e dos mais importantes. Logo, se você não souber, você chuta sempre em crimes contra a administração pública, tá? Se você não souber, não tiver para onde ir, não tiver ideia, você vai chutar crime contra a administração pública. E esse tipo de questão eu não gosto. Eu só trouxe esse tipo de questão porque parece com a sua banca. Ele não é uma questão da UFMT, mas é o tipo de cobrança que ela faz. Eu não gosto desse tipo de cobrança, porque não mede o seu conhecimento. Você saber de extravio, sonegação e utilização de livro, em que capítulo que está, não faz sentido. A hora que você precisar, você vai abrir o código. Cobrar a pena não faz sentido. Você não precisa saber a pena de nada. E pode acontecer, mas não faz sentido. 13. Quanto ao crime de peculato, assinale a alternativa correta. A. O crime de peculato é comum no que diz respeito ao sujeito ativo e próprio quanto ao sujeito passivo. Qualquer pessoa pode praticar peculato? Não, só o funcionário público, não é? Então, ele não é comum no que diz respeito ao sujeito ativo, ele é próprio. Ele é próprio. B. A administração pública é o bem juridicamente protegido pelo tipo penal que prevê o delito de peculato. Ah, é legal essa daqui. Eu protejo o bem jurídico da administração pública, isso mesmo, né? Tá legal. C. O sujeito ativo do crime é o Estado? Imediatamente ele é o sujeito passivo, perfeito. D. Não existe previsão para peculato culposo. Opa, expresso peculato culposo? Claro que existe. E. A ação penal é pública condicionada? Não, ela é incondicionada. Logo, o nosso gabarito é letra B. Peculato está no 312 do Código Penal. Artigo 312, peculato. E eu daria uma lida em peculato, tá? Inteiro. Nas disposições do peculato. 14. Sobre o crime de homicídio. A. Não é possível o reconhecimento de causa de diminuição de pena quando praticado mediante o emprego de veneno. Por que é falso? Emprego de veneno? Isso mesmo, eu posso ter um privilégio e uma qualificadora. Me fala um exemplo de privilégio, então. Um exemplo só de um privilégio que está na lei. Um relevante valor moral ou social serve?
de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Perfeito. Artigo 121, crime de homicídio. Então, está falando aqui que não é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena quando praticado mediante emprego de veneno. É sim. Eu posso, por exemplo, matar o estuprador da minha filha por veneno. Seria um privilégio uma qualificadora? Seria. Não tem problema nenhum. B. É possível o reconhecimento do homicídio qualificado privilegiado quando a qualificadora for de natureza subjetiva. Não, essa qualificadora tem que ter a natureza objetiva, tá bom? Em relação às coisas, ao meu modo de execução, vai ser objetiva. Quando eu falar em relação a pessoas, vai ser subjetiva, beleza? C. De acordo com a jurisprudência do STJ, o homicídio qualificado privilegiado ele não é hediondo. Perfeito. Falou que tem um privilégio no meio, você afasta a hediondez. D. Não é admitido pela jurisprudência o reconhecimento do homicídio qualificado privilegiado. Opa, acabei de falar que o STJ admite. Não vou nem terminar de ler. E E. É possível o reconhecimento do homicídio qualificado privilegiado, permanecendo-se nessa hipótese o seu caráter hediondo. Não, se tem privilégio, afasta a hediondez. Tranquilo? Gabarito da 14, letra C. 15. Segundo a jurisprudência do STJ, o crime de corrupção de menores, artigo 218 do Código Penal. Corrupção de menores, 218 do Código Penal. A. Prescinde do registro civil como prova da idade da pessoa menor de 18 anos envolvida, admitindo-se documento hábil para tal fim. A professora, o que é prescinde, Jesus? Não precisa, dispensa. Prescinde é dispensa. Então, se eu tenho uma corrupção de menores, dispensa o registro civil como prova de idade? Bora lá, vamos ver as outras, está muito cedo. B. Praticado em concurso com crimes hediondos e equiparados, obsta a aplicação da regra do concurso material benéfico. Em direito penal, a gente sempre busca beneficiar o réu? Sim, independentemente do crime? Sim, mesmo ele sendo hediondo? Sim, então se eu tenho um concurso material benéfico, se isso vai beneficiar o réu, eu sempre vou aplicar, né? Então não obsta benefício de réu aqui, que no caso é um concurso material benéfico. Concurso material benéfico quer dizer que se eu fazer a soma das penas, é melhor do que eu computá-las no sistema formal, que eu não faço a soma, tá bom? Eu chamo de cúmulo material. C. Praticado em concurso com o crime de roubo, quer dizer, uma corrupção de menores e um roubo, impõe a aplicação da regra do concurso material entre os delitos. Não necessariamente, eu não imponho regras. Eu vou analisar o caso concreto, o que mais beneficia o réu. Beleza? Concurso de pessoas? Não, ele está falando aqui, mas pode dar sim. Mas ele está falando aqui, ó, concurso material entre delitos. Ele está falando que eu posso juntar os dois delitos. Ah. Pode ter um concurso com menor. Se esse menor é só para contagem, para eu dar às pessoas para imputar o crime, eu posso. Bora. É tenso. Então, vamos lá. Praticado em concurso com o crime de roubo, impõe a aplicação da regra. Não, não impõe nada. O juiz sempre vai analisar no caso concreto o que mais beneficia o réu, beleza? D. Exige prova da corrupção da pessoa menor de 18 anos, sendo insuficiente apenas evidências de sua participação. No crime de corrupção de menor, exige prova que a pessoa menor de 18 anos tenha sido corrompida? Indício suficiente de autoria e participação. Aqui está falando que é insuficiente evidência da participação. Vou deixar D no stand-by. E E. É absolvido pelo crime de roubo praticado em concurso de pessoas. Se eu tenho um crime de corrupção e um de roubo, eu consigo fazer essa consunção, essa absorção? O roubo absorve a corrupção de menores? Está dizendo aqui que é absolvido pelo crime, absorvido pelo crime de roubo praticado em concurso, pelo envolvimento de adolescente, pela aplicação do princípio da consunção. Pelos dois. Toda vez que você vir o crime de corrupção de menores ligado a qualquer outro crime,
a corrupção de menores sempre vai vir agregada a esse crime. Eu nunca vou fazer essa consunção, tá? A corrupção de menores ela é sempre autônoma. Eu vou deixar ela sempre de ladinho, igual o 288, que é a associação criminosa. Se eu me associar com 3 ou mais pessoas para praticar crimes, todos os crimes que eu praticar, eu vou cumular com o 288. Quer dizer, eu pratiquei um 288 e tudo que nós fizemos lá dentro, nós vamos somar. Beleza? Ele é sempre somado. Então, pessoal, o gabarito da 15 é a letra A, tá? Dispensa o registro civil como prova de idade da pessoa menor de 18 anos envolvida, admitindo-se documento hábil para tal fim. Qualquer documento que está na lei de identificação, por exemplo, já é suficiente para eu saber se ele é, ou para comprovar se ele é ou não menor de 18 anos, tá? Eu não preciso do registro civil, eu não preciso da certidão de nascimento dele. Qualquer outro documento serve. O registro civil é a certidão de nascimento. Beleza? Dispensa a certidão de nascimento. Se eu tiver outro documento, eu dispenso ela. Gabarito da 15, A. 16. O STF decidiu que, até que sobrevenha a lei emanada do Congresso Nacional, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero a alguém, e aí vai ter lá o que constitui. E o STF, pessoal, tratou sobre isso mesmo, tá? O STF, ele, em tese, legislou, porque nós não temos tipificação para condutas homofóbicas e transfóbicas, tá? Então, o STF disse que, em tese, até que sobrevenha uma lei editada pelo Congresso Nacional, eu vou tratar essas condutas como forma de racismo. Vocês já viram a lei de racismo? Não ainda? Pois é. A gente vai tratar como lei de racismo. Ah. Ele não faz. Ele não faz. Então, ele não faz mesmo. Se você abrir a lei de racismo, ele não está lá. O STF disse, enquanto tem esse vácuo legislativo, eu não posso ficar sem aplicar nenhuma norma. Então, eu vou aplicar a lei do racismo. Mas isso não é racismo. Eu só vou aplicar a lei porque é parecido. Mas não é racismo. Beleza? E não é em toda e qualquer situação. Então, vamos lá. Então, se eu tiver uma conduta homofóbica e transfóbica, real ou suposta, que envolve aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, A. Configura feminicídio. É esquisito, né? Constitui, na hipótese de crime de homicídio doloso, uma circunstância que vai qualificar ele como motivo torpe. Não? C. Ajustam-se à incriminação da Lei 7.716, de 89, sem menção no julgado, a qualificadora ou agravante para qualquer crime em espécie. Aí tem que conhecer o julgado, né? Isso está errado, tem sim. D. Possuem reflexo nas penas dos crimes de lesão corporal e ameaça pela incidência da agravante do motivo fútil. Na lesão corporal e na ameaça, eu não tenho aí o motivo fútil, tá? E. Possui reflexo nas penas dos crimes que causam intimidação difusa ou coletiva pela incidência da agravante de perigo comum. Tem nada a ver, perigo comum. Perigo comum é incêndio, explosão, desabamento, destruição, beleza? O gabarito é a letra B. Constituem, na hipótese de crime de homicídio doloso, quer dizer, se eu matei, através de uma conduta homofóbica ou transfóbica, alguma pessoa, isso vai se qualificar como motivo torpe. Matar a pessoa por ela ser homossexual é motivo torpe. Não necessariamente. Agora não. Porque diz aqui, ó, o STF decidiu o quê? E ele decidiu mesmo. Ele decidiu que isso é motivo torpe. Pronto. Isso é motivo torpe. Não. Agora não. Agora, conduta homofóbica ou transfóbica, se for um homicídio por causa disso, é motivo torpe, é qualificado. Porque o homicídio, se for em razão do sexo feminino, feminicídio, ele não é qualificado? É, aí pela qualificadora do feminicídio. Mas não tem como eu colocar essa qualificadora para condutas homofóbicas e transfóbicas. O STF disse que, então, seria motivo torpe. Beleza? Só que isso aqui é uma informação que você não vai extrair do seu código. Se você abrir teu código, se você abrir a lei de racismo, se você abrir qualquer legislação que está aí, você não vai extrair isso. Isso é decisão do STF, que altera o Código Penal.
Claro, ele vai alterar o Código Penal até que o Legislativo edite uma lei falando das condutas homofóbicas e transfóbicas, tá? Mas, em regra, você vai colocar essas condutas lá no crime de racismo. Agora, matou alguém é racismo? Não, matou alguém é homicídio. Em razão aí de homofobia, motivo torpe. Homicídio qualificado pela torpeza. Beleza? Se não matou, você vai colocar na lei de racismo. Não, você não matou. É alguma conduta que parece racismo. Porque o racismo não dá, porque o racismo é assim, ó. Só é racismo o que está lá na lei falando que é racismo. O que não está lá não é racismo. Mas o STF disse que você vai enquadrar lá. Então, por exemplo, se você proibir alguém que é homossexual de entrar aqui no LAC, isso seria racismo? Só pelo motivo dele ser homossexual? Sim, você vai enquadrar na conduta do racismo. Mas não está expresso na lei do racismo. Até porque ele não é racismo. Eu só vou encaixar isso na conduta, até que o Legislativo faça uma lei. Beleza? Dúvidas? Resumindo, matei alguém por conduta homofóbica ou transfóbica, isso é homicídio qualificado por motivo torpe. Matou. Essa é a questão. 17. Essa 17 é típica da UFMT. Sobre as causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, é correto afirmar que... Aí eu falei, gente, leu 60, o 61, 62, 63, lembra? Alguém leu? Você leu? Ah, que legal. Então, vamos. A pena será aumentada de 1/3 se na associação criminosa houver a participação de adolescente. Isso é tipo de cobrança? Não, né? Não. Ninguém vai decorar as causas de aumento. A pena será aumentada de até 1/3 se na associação criminosa houver a participação de adolescente. Vamos lá. Associação criminosa 288 do Código Penal, tá? Quando você abrir o 288 do Código Penal e você vê que tem participação de adolescente, eu não vou aumentar de 1/3, porque 1/3 eu aumento quando ela for armada. Eu aumento de 1/3 se o 288, a associação, for armada. 1/3 é para a associação armada. Se envolve criança ou adolescente, eu aumento a pena em metade. É bastante. Criança é sempre mais grave, eu aumento a pena em metade. A letra A, associação criminosa, é 288, tá? O 288, que é associarem-se 3 ou mais pessoas para a prática de crime. Se for armada. Se ela for armada ou envolver criança, adolescente, etc. Aí eu não aumento ela de 1/3. Aí eu não vou aumentá-la de 1/3. Aqui a questão fala para você que ela aumenta até 1/3. Ela aumenta até metade, não é? E até, não é? A lei fala até? Fala, né? Até metade. Não necessariamente eu vou aumentá-la de metade, mas até metade. E vou falar uma coisa para você. Se tiver participação de criança e adolescente, costuma-se aumentar no máximo, tá? Aumenta mais do que quando tem arma. Não, na prática, sim, mas você não vai colocar isso na prova. É só na prática, porque envolve criança e adolescente é muito grave. Envolveu criança e adolescente em tese, a conduta é mais grave do que quando envolve arma. Pessoal, a associação criminosa é a nossa antiga quadrilha ou bando, tá? Tá no 288. E eu preciso desse elemento aqui, ó, 3 ou mais pessoas. Isso aqui é a antiga quadrilha ou bando. Aham. E organização? Uhum. Antiga quadrilha ou bando. Associarem-se 3 ou mais pessoas. Para quê? Prática de crimes. E se eu me reunir para praticar contravenção penal? Não, contravenção não. Tem que ser crimes. E se eu me reunir e não pratiquei nenhum crime? Só o 288. E se eu me reunir e pratiquei 10 crimes? 10 crimes mais 288. Ele é autônomo. Eu sempre vou aplicar o 288. Tranquilo? Eu posso me associar e não praticar nenhum crime? Sim, mas automaticamente eu já pratiquei um, que é o de associação. B, a sanção será em dobro se a vítima do crime de estelionato for idosa. Eu estou falando 171 já. Estelionato 171. A sanção será em dobro se ela for idosa.
Se ela for idosa, pessoal, eu aumento de 1/3. Beleza? Se ela for idosa, de 1/3. 171 do Código Penal. Se ela for idosa, eu aumento de 1/3. C, crime totalmente novo, crime legal para cair na sua prova. No crime de perseguição, a pena é aumentada de metade se for cometido contra a pessoa com deficiência. Se ela for cometido contra a pessoa com deficiência. Não. Perseguição. 147A, que é novo, 147A do Código Penal. No crime de perseguição, a pena é aumentada da metade se for cometido contra a pessoa com deficiência. Eu aumento de metade se é cometido contra criança, adolescente, idoso, mulher em razão do sexo, concurso de pessoas ou participação de 2 ou mais pessoas no crime, e se ela for armada, essa perseguição. Beleza? Crime de perseguição, eu preciso fazer um adendo. Não tem jeito. Crime de perseguição é novo. Vocês assistiram no Fantástico a matéria do Stalk? Não? Perderam. Crime de perseguição. Muito cuidado com o crime de perseguição. Por quê? Não houve abolição de crime. Eu não tive com o nascedouro do crime de perseguição abolício crimes. Acontece o seguinte, existia uma contravenção penal bem conhecida, chamada perturbação do sossego e da tranquilidade. Perturbação do sossego e tranquilidade. Beleza? Eu tinha aí perturbação do sossego e da tranquilidade como contravenção penal. Nasceu o crime do 147A, o crime de perseguição, tá? E aí começou um debate para saber se houve abolício crimes ou não. Porque o crime de perseguição, ele engloba tudo que tem na contravenção penal de perturbação do sossego e da tranquilidade. E aí teve uma discussão tremenda se isso foi abolício crimes ou não. E aí decidiu-se que, na verdade, não houve abolício crimes. O que acontece? Houve uma coisa chamada, que já aconteceu outra vez, em atentado, violento ao pudor, uma continuação típico normativa. O que acontece? O crime ele não aboliu. Eu peguei o crime e só troquei a roupa dele. Ele continua valendo. Eu só mudo a roupagem dele, só mudei o nome dele. Em vez de perturbação do sossego, que era uma contravenção, agora ele é perseguição. Acontece que foi uma continuidade típico-normativa diferente, muito diferente do que aconteceu com o atentado violento ao pudor, por exemplo, que englobou aí no estupro. Este crime vai extinguir a punibilidade de muita gente. Por quê? Para o crime de perseguição, ele tem que ser habitual. Requer habitualidade. E a perturbação do sossego não requer. Logo, todas as pessoas que estavam respondendo pelo crime de perturbação do sossego à tranquilidade, que tinham feito uma única conduta, terão a pena extinta. Beleza? Para quem só teve uma conduta na perturbação do sossego e a tranquilidade, vai ter a extinção desse crime. A abolício crimes, beleza? A extinção da punibilidade. Para aqueles que tinham o crime de perturbação do sossego e da tranquilidade com 2 ou mais atos perturbando o sossego e a tranquilidade alheios, vão ter uma continuidade típico-normativa e o processo continua, só que agora chamando perseguição. 147A. Beleza? E isso é importante.
Deu para entender? Eu só troco a roupinha dele. Aham. Não estou sabendo, ai, me... Diga o que ela fez para eu saber. Sim, pode ser pela internet, pode ser por qualquer meio, isso mesmo. Nossa, policial. É? Mas essas coisas é de mulher bonita, né? Parece que mulher bonita é inseguro, ai. Que isso? Difícil ver mulher feia fazendo isso, né? Não, tô brincando. Todo mundo faz isso. Todo mundo está propenso a fazer isso. Ah. Olha, na verdade, a pena, mesmo que ela seja pior, eu vou continuar adotando essa pena aqui, porque daí seria um agravamento, né? Não posso agravar. Mesmo ela sendo pior, eu continuo adotando essa peninha aqui. O que acontece? Ficou mais ruim, porque daí quem tem 2 ou mais condutas não tem extinção da punibilidade. O processo dele continua. E para quem tinha só uma conduta, como agora requer habitualidade, ficou mais benéfico. Então, em relação à habitualidade, mais benéfico. E em relação à pena, não. Em relação à pena, ficou maléfico. A pena piorou. Então, se piorou a pena, o que eu faço? Aplico a pena anterior com o nome de perseguição. E o crime lá, o nome em iuris, é perseguição mesmo, tá? Aí eu tenho que aplicar a peninha passada. Não tem como eu agravar a pena do cidadão. Mas igual ficou ruim. É igual quando a gente tinha atentado violento ao pudor. Aí, acabou o atentado violento ao pudor, que era esse aqui, e nasceu esse aqui, que era igual. Isso é igual, é o mesmo ovo. Eu só mudei a roupagem. Todo mundo que praticou atentado violento ao pudor, que a pena era menor, e aqui no estupro a pena era maior, mas era a mesma coisa, agora responde a um crime diferente, chamado estupro, só que com a pena do atentado violento ao pudor, porque eu não posso agravar a pena do cidadão. Agora é tudo estupro. E lembra de um cara que eu falei para vocês, que estava de tornozeleira, que instala ar-condicionado lá na minha casa? Que caiu no estupro de vulnerável? Então, na verdade, o crime dele era atentado violento ao pudor. Ele veio. Veio para o estupro de vulnerável. Mas seria um atentado violento ao pudor. E o processo dele demorou muitos anos para trocar a nomenclatura. Eu olhei o processo, era bem legalzinho o processo dele. Coitado. Dúvidas acerca disso aqui? A gente vai chamar isso aqui, não de abolício crime, se tiver 2 ou mais condutas. Eu vou chamar de continuação típico-normativa. Só vai dar uma espécie de abolício crimes, que é uma extinção de punibilidade, se eu não tiver agora o elemento que o tipo requer, que é a habitualidade. Para quem praticou só uma conduta de perseguição, que antes era perturbação do sossego ou tranquilidade alheios, tem extinta punibilidade. Esse de perseguição engoliu o outro. É a mesma conduta, claro. Perseguição tem mais coisas. Ele é um tipo maior, a pena é maior, tem mais qualificadoras, tem internet, tem outras coisas. Mas engoliu a perturbação do sossego e tranquilidade. Exatamente o que previa a perturbação do sossego. Só que é agravado, pior. Não. Isso não é crime contra a pessoa, não. Meu Deus. Crime contra a liberdade individual? Crime contra a liberdade individual, eu não lembro. Estou indo pelo que ela está falando. Está no edital. Sim, contra a liberdade sexual, porque são capítulos. E está no seu edital. É igual crime contra a vida. Isso tudo está no seu edital. O seu edital é imenso. O seu edital tem crime contra a fé pública. O seu edital tem crime contra a administração da justiça. Crime contra a administração pública é imenso, de vários capítulos, e tudo que está dentro dos capítulos com outro nome cai na sua prova. Porque ele englobou tudo que era administração pública. Você pode pegar o capítulo inteiro, independente do nome que você vai aparecer no meio, tudo que for administração pública, você pode olhar. É mais ou menos assim, só que ele pode te cobrar qualquer um que está ali. Jesus. Então, vamos lá. C. No crime de perseguição, a pena é aumentada da metade se for cometido contra a pessoa com deficiência. Não, se ela for cometida contra criança, adolescente, idoso, em concurso de pessoas, se for armado, certo? 147A. D. A pena, exceto no caso de difamação. Opa, difamação aí já é crime
contra a honra, privado, aumenta em 1/3 se o crime contra a honra for praticado contra a pessoa maior de 60 anos. É isso mesmo? Exceto injúria e não difamação. Sim, a injúria é subjetivo, sendo verdade ou não, lembra? Sendo verdade ou não, a pessoa já sentiu. E no crime de importunação sexual, crime contra a liberdade sexual, né? No capítulo da liberdade sexual, a pena é aumentada da metade se o agente é empregador da vítima. Sim, 215-A do Código Penal. O crime de importunação sexual, a pena é aumentada de metade se o agente é empregador da vítima. O que é importunação sexual? Ato libidinoso não autorizado pela vítima. Isso é importunação sexual. É um ato libidinoso em que a vítima não consentiu. Lembra do cara que ejaculou na mulher no ônibus? É esse aí. Importunação sexual. Ato libidinoso só, que ela não consentiu. Não, esse aqui não dá não, porque esse aqui tem que ser habitual. Você fazer uma vez só, ejacular, acabou, não é habitual. Sim, aí é perseguição. Conversar fiado, perseguição. Encher o saco no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e na porta da casa da pessoa e no trabalho. Perturbar, encher o saco, perseguição. Isso é perseguição. Isso não é importunação sexual, porque na perseguição não requer ato libidinoso. E aqui na importunação requer que seja um ato libidinoso. E se for o chefe, o empregador é pior, tá? Aí eu aumento a pena de metade. Claro, o empregador vai fazer um negócio desse, imagina, que situação constrangedora, né? Gabarito letra E. Letra E, 17E. 18. A 18, a 19, a 20, a 21, a 22 e a 23 são questões CESP. Mas é legal, porque ela traz um pouco mais de teoria e sai um pouco da letra da lei, tá? Em que pese a UFMT ser uma banca legalista, nós não sabemos qual é o estilo de cobrança. Eu costumo dizer que a UFMT é uma banca camaleão. Ela se adapta ao que o contratante está pedindo. Se o contratante quer um tipo de cobrança determinado, ela faz. Se ele quer outro tipo, ela faz também. Então, a gente não pode se apegar só à ideia de que ela cobra letra de lei, letra de lei, letra de lei. A gente tem que saber um pouco da teoria acerca de tudo também. Bora lá, 18. Cidadão que, mediante o uso de uma faca de cozinha, ameaçar uma vítima, subtraindo-lhe um aparelho celular, sem, no entanto, provocar qualquer dano corporal na vítima, responderá pelo crime de roubo simples, em razão da ausência de lesão à integridade corporal da vítima. Abre o tipo de roubo. Cidadão que, mediante o uso de uma faca de cozinha, ameaçar uma vítima, subtraindo-lhe um aparelho celular, sem, no entanto, provocar qualquer dano corporal na vítima, responderá pelo crime de roubo simples, em razão da ausência de lesão à integridade corporal da vítima. Está errado. A faca é o quê? E eu respondo por roubo simples quando eu tenho arma de fogo ou arma branca? Mudou. A faca mudou. A gente teve uma abolição crimes da faca e agora a faca mudou. Voltou. Sim. Alguém achou faca no tipo penal? Google. Coloca aí, roubo. Não, tá fudido não. Calma. Todas as pessoas, como eles tiraram e colocaram só o uso de arma, todas as pessoas que tiveram a condenação por faca tiveram que ter a pena revista. Todas. O que eles fizeram? Voltaram à arma branca. A arma branca está de volta. Branca. Tem especificamente o emprego de arma de fogo, que é maior, e eu tenho emprego de arma branca. Cadê 158 aí? Da faca? Tem, não.
A colega ele estava me mostrando um vídeo bem legal do cara que colocou panfleto, sabe esses panfletos? Ele colocou o panfletinho, parece que o dono da casa saiu para tirar satisfação, não sei se vocês viram. Eles entraram em luta corporal, ele sacou um facão imenso da mochila e matou o cara na facãozada. Não, mas o vídeo é muito legal mesmo. É nítido, assim, foi filmado nitidamente, muito. É um vídeo muito bom. Depois você pede para ela compartilhar com vocês. Eu achei muito bom. Vamos para você olhar e tipificar. Eu já vi uma legítima defesa. Já? Credo. Não, então já o sino. É meu esse sino? Junto? Estava despreparada para isso. Abrei um 58, abrei o roubo.